Programa Transformação no Ar. Hoje nós vamos conversar com o pessoal do Expedicionários da Saúde, aqui com a gente o Dr. Ricardo Afonso Ferreira, que é o fundador da ONG. Doutor, muito obrigado pela participação. Gostaria que o senhor contasse para o pessoal de casa um pouquinho do que é o Expedicionários da Saúde, qual o trabalho que vocês desenvolvem. Expedicionários da Saúde é uma organização não governamental que trata da população indígena que vive geograficamente isolada. Nós levamos saúde para a Amazônia para cuidar da população indígena. E como que começou? De onde surgiu a ideia? De onde que o senhor tirou esse movimento? Há 15 anos atrás, fomos um grupo de médicos até o Pico da Neblina fazer uma caminhada e lá nos deparamos com a realidade da saúde indígena e vimos que poderíamos fazer alguma coisa por essas pessoas. Nós éramos 15 anos atrás, nós estávamos por volta dos 40 anos, então já razoavelmente bem-sucedidos em suas profissões, então a hora de devolver um pouco para a comunidade, para a vida, devolver. E todos os participantes da ONG são voluntários? Todos os participantes são voluntários. No começo eram todos voluntários, hoje nós temos 3 funcionários. Que é para manter a parte administrativa? A parte administrativa e a parte de logística, porque como cresceu muito, a gente precisa ter uma logística. A logística é o fundamental que a gente faz. O fundamental do Expedicionários da Saúde é criar logística, criar meios para que os médicos possam atuar de uma maneira profissional e com todos os recursos que eles encontrariam aqui em Campinas. Se o senhor puder contar mais ou menos como que acontecem as expedições, são 3 ao ano, né? São 3 expedições ao ano. Nosso foco são as cataratas e as hérnias, mas ao longo dos anos, a primeira expedição eram 4 pessoas, a última expedição foram 65 pessoas. Então, ao longo dos anos, nós fomos crescendo, mas focamos muito em catarata e hérnia, porque é o que eles mais precisam. A incidência de catarata na Amazônia é muito alta. Tem um motivo, doutor? Tem a luz. A luz equatorial faz com que essas pessoas desenvolvam catarata mais cedo. Por volta dos seus 50 anos, 45, 50, começam a desenvolver as cataratas e as hérnias porque precisam carregar peso, então eles precisam ter isso. Mas ao longo dos anos, conforme as coisas foram evoluindo, os indígenas foram pedindo, então nós trouxemos a odontologia que veio, a ginecologia, a pediatria, a dermatologia e várias outras. São por volta de 30 médicos que vão junto com a gente. E tudo que a gente não consegue fazer lá, a gente traz para Campinas e os hospitais parceiros aqui em Campinas nos ajudam, assim como os meus parceiros. Por exemplo, eu faço prótese de quadril e prótese de joelho. Não dá para fazer isso na Amazônia, então a gente traz para cá, lá no centro médico, é onde a gente realiza essas cirurgias. Porque vocês levam uma estrutura bacana, né? Como que é essa estrutura? A gente leva por volta de umas 15 toneladas, alguma coisa parecida com isso, e é um verdadeiro hospital móvel. São 4 salas cirúrgicas e os consultórios e todos os equipamentos necessários, como se fosse aqui, às vezes até melhor, porque todas as nossas lentes são de altíssima qualidade, que os parceiros nos doam. E nessa situação, catarata, tem um acompanhamento pós-operatório, vocês ficam por lá? A catarata, a pessoa chega, ela é vista no ambulatório, onde é decidido qual é a lente que vai ser colocada, ela é operada, no dia seguinte ela tem alta e já deixa os medicamentos. Qualquer coisa que acontecer errada, a gente traz para Campinas, se for o caso, mas é raríssimo. Nosso índice de complicação é inferior a 1%. E nas expedições vocês fazem quantas cirurgias? 7.000 cirurgias e 40.000 atendimentos. É um número expressivo, né? São 15 anos fazendo isso, né? E como que vocês escolhem os locais, as tribos e tudo mais? Nós começamos na Cabeça do Cachorro, no extremo noroeste do Brasil, fronteira com a Colômbia e com a Venezuela, onde tudo começou, no Alto Rio Negro. Fizemos inúmeras expedições ali naquela região, à medida que foi sendo requisitado, que eles foram nos conhecendo, começaram a nos chamar. E depois, com o tempo, a Rádio Cipó, a fofoca da floresta, um foi chamando o outro. Depois da Cabeça do Cachorro, nós fomos para o Alto Amazonas, na verdade, na Alto Solimões, na verdade, que já é na tríplice fronteira Peru, Colômbia e Brasil, junto dos Ticunas.
E depois fomos indo, já fomos para o Xingu quase todo, Munduruku, Sateré-Maué, Yanomami, Macuxi. Então, hoje, a área que nós cobrimos, que não tem mais catarata, é mais ou menos do tamanho da França. Olha então, é só. uma área de floresta protegida, mais ou menos do tamanho da França, que acabou a catarata. Então, que essas pessoas podem ter o mínimo de dignidade e de cidadania, que elas possam viver razoavelmente bem, pelo menos enxergando e podendo carregar peso. E são lugares remotos, de repente, a dificuldade para chegar que vocês enfrentam... É por isso que eu falei aquela hora da logística, porque a gente pode chegar tanto de avião, quanto de helicóptero, quanto de barco. Tem lugares que são 5, 6 dias de barco para chegar. Tem local onde você chega com um avião grande, depois você tem que pôr em cima de um barco. O ano passado aconteceu o nosso primeiro acidente com um barco nosso que naufragou. Bateu num banco de areia, abriu o barco, nós perdemos muita coisa, mais das crises as oportunidades. Então, a partir daquilo ali, nós nos reinventamos e hoje nossos equipamentos estão muito mais modernos e a gente está muito menos sossegado do que estava. Porque depois que você começa a fazer tudo mais ou menos parecido, você começa a achar que está tudo dando certo. E tudo é errado, não é assim. As adversidades só nos engrandecem. E como que funciona o material em si? Também todo é doado? Nós temos uma parte do equipamento, mas uma boa parte não é doado, é emprestado. Antes eles queriam doar para a gente, mas para nós não interessa muito ter, interessa fazer. Então, com os parceiros hoje, nós pedimos emprestado o material. Eles nos emprestam, a gente usa, a gente devolve, eles fazem a manutenção e nos devolvem novo. Exatamente. E no caso das lentes, também como que funciona? No caso? As lentes são doações de empresas, a Abbott, a Alcon, que são empresas de alto nível, de lentes de excelente qualidade, usadas no mundo inteiro, usadas no Centro Médico, no Sírio, no Einstein, são as mesmas lentes e o mesmo aparelho. Nossos aparelhos são super modernos. Então, no começo nós tínhamos que fazer as cirurgias de catarata sem usar o faco, que é quando você liquefaz o cristalino para poder tirar. O faco faz com que a incisão, que antes era de 2 centímetros e pouquinho, virou de 28 milímetros. Então o pós-operatório é muito mais fácil. Doutor, e da sua experiência pessoal com isso tudo? Conhecer lugares e pessoas com uma realidade tão diferente da nossa, da maioria das pessoas que estão assistindo o programa, o que o senhor podia contar? É sempre um aprendizado. Para cada local que a gente vai, nós aprendemos. São civilizações que vivem de uma maneira bem diferente da maneira como nós vivemos. Eles têm um senso de coletividade importantíssimo, que é para a gente aprender, de solidariedade também. Eles dividem as coisas. Existem etnias, por exemplo, como essa que nós fomos agora para o Acre, que o caçador que caça, o cara que caça, ele não pode comer a própria caça. Então você fica pensando, pô, mas e daí? O bom caçador não pode comer a própria caça? Mas por que isso? Porque se ele não puder comer a própria caça, ele vai incentivar os outros caçadores a ficarem melhores, para ele poder comer a comida que os outros vão caçar, entendeu? Entendi. Então, com isso, você vai dividindo o conhecimento. Uma coisa que é muito difícil a gente encontrar no mundo branco. No mundo branco, você quer pisar na cabeça do cara que está do seu lado, né? Coisa, né? E em relação à estrutura, o centro cirúrgico... Nós tivemos uma modificação bem grande agora, nos últimos 3, 4 anos, onde o nosso centro cirúrgico, que antes eram barracas tipo do exército, assim, que a gente fazia o centro cirúrgico, e nos últimos 3 anos, 3, 4 anos, o Sérgio começou a desenvolver essas barracas infláveis que têm 1/3 do peso e gastam 1/3 da energia. Então, o nosso centro cirúrgico realmente melhorou muito, nossa central de material, toda a nossa estrutura melhorou muito. Ela diminuiu de peso, aumentou o tamanho, foi muito legal. Foi uma transformação para nós. E lá dentro hoje, é normal? Hoje nós precisamos basicamente de um campo de futebol e de um gerador e um poço com água. O resto a gente faz tudo. E essa estrutura de poço, água, tem algum suporte, de repente, do Exército, do governo? Tem um suporte do governo,
tem um suporte da CESAI, do Ministério da Saúde. A Secretaria Nacional de Saúde Indígena é nossa parceira, é a CESAI, é a nossa parceira. Nós sempre trabalhamos junto com a CESAI, porque dentro da nossa organização, a nossa missão é cuidar de população indígena que vive geograficamente isolada. E a nossa visão é se transformar num modelo referencial para esse tipo de cuidado, porque acreditamos que a sociedade civil sempre anda um pouco à frente do Estado para mostrar diferentes caminhos. Podem até ser caminhos errados ou podem ser experiências bem-sucedidas, mas é muito mais fácil para uma organização pequena fazer esses testes e fazer essas coisas do que o próprio Estado. Aos poucos, a nossa parceria começou a afinar bastante, nós ficamos muito próximos também nesses últimos 4, 5 anos, o que fez com que nós transferência de tecnologia. Porque uma expedição é composta, você tem que ir antes, você tem que fazer agora no mês de março, no mês de fevereiro, fim de fevereiro, nós vamos fazer essa exploratória em Lábrea, que é no Médio Purus, Médio Rio Purus. Então vamos conhecer para ver aonde que nós vamos fazer essa expedição, qual vai ser a aldeia que vai ser escolhida. Lá é barco, lá é helicóptero, lá é avião, como é que as coisas funcionam. Depois, logo em seguida mesmo, vão os médicos para fazer a capacitação dos enfermeiros, para eles aprenderem a fazer os diagnósticos de catarata e de hérnia, e eles então vão para a área, vão para a floresta e voltam um mês depois. Mais ou menos a gente já tem uma noção, fazer uma triagem, do que é que a gente vai ver. Depois, uma semana antes da expedição propriamente dita, que vai ser em maio, a gente manda novamente os médicos que triam a triagem. Então só vem para nós o que realmente vai ser operado, não vem. Uma das nossas missões é evitar que essas pessoas tenham que sair das suas aldeias, das suas casas para serem tratados. Porque o índio, quer queira, quer não queira, ele é o carrapato do cavalo do bandido. Então, se para o branco já está difícil em Campinas para fazer uma cirurgia de catarata, já está demorando um ano e pouquinho, imagina para um índio que tem que sair de sua casa, andar 8, 10 dias, chega em Manaus, vai para a casa do índio, fica esperando para marcar uma consulta. Hoje eles já nem vão. Já esperam que eles já não vão. Não vão, preferem ficar cego, porque sabe que quando vai para lá nada vai rolar. Talvez faça consulta, mas para marcar uma cirurgia é um inferno. É uma realidade triste, que bom que o senhor e os médicos envolvidos nessa missão mesmo estão mudando essa realidade. A gente está tentando e criar com isso, porque nós estamos cuidando dos indígenas, mas a gente crê que barcos, e você tem que ser maleável com relação à Amazônia, porque tem muito pouca gente morando na Amazônia, mas não adianta você instalar um grande hospital. Você tem que instalar alguma coisa que seja móvel, compatível, e que vá de encontro às comunidades. Se puder ser num barco, vai ser num barco. Se tiver que ser num campo de futebol, vai ter que ser num campo de futebol, aonde for. E a gente tem que se adaptar a eles, não o contrário. Doutor, faltando 1 minuto para o final do nosso primeiro bloco, eu queria agradecer e parabenizar o senhor por essa iniciativa e pedir que mande um recado aí para o pessoal que está assistindo nosso programa, que chama Transformação, que é o que o senhor faz muito bem, que é transformar uma realidade. É possível, só isso. É possível fazer, é só querer. Obrigada. Imagine. De volta com o programa Transformação, hoje nós estamos com o pessoal do Expedicionários da Saúde e agora aqui comigo a Márcia Abdala, que é a coordenadora geral do projeto, né, Márcia? Isso. Queria que você contasse para o pessoal de casa, você faz a parte mais administrativa, a coordenação logística da coisa, né? Como nós somos poucos funcionários, então a gente acaba tendo muitas funções, né? O meu papel principal é a coordenação geral do projeto, a parte institucional. Eu que me relaciono com os ministérios da Defesa, da Justiça e da Saúde que nos apoiam, né? Que são nossos parceiros. Toda a parte de captação, comunicação ou relações com os parceiros sou eu que faço, né?
e eu cuido de toda a logística de uma expedição. Como o Dr. Ricardo falou, para se montar uma logística, precisa de 4 meses de preparo. A gente faz as viagens precursoras para conhecer o local, para escolher a comunidade, né, ver qual que está mais adequada para nos receber. A gente tem que fazer as capacitações dos enfermeiros de lá, os nossos médicos, eles vão lá fazer aquilo que eles fazem aqui, ou seja, exatamente igual dentro do centro cirúrgico, a capacidade, a qualidade deles é indiscutível. Então, assim, o que a gente precisa para que esses médicos trabalharem bem? É montar uma estrutura para que eles possam ter todas as condições com excelência na qualidade dos atendimentos. Então a gente vai antes, a gente faz toda a montagem, a gente prepara toda a comunidade para nos receber, a gente tem que fazer cozinhas, a gente tem que fazer banheiros, a gente tem que fazer todas umas instalações que não é só o hospital, é o complexo hospitalar como um todo. Porque vocês passam quantos dias em geral em cada expedição? Então, os médicos em geral 10 dias, né? Entre ida e volta 10 dias, mas nós da logística e coordenação a gente fica quase 20 dias. Porque a gente vai antes para poder montar essa estrutura, os logísticos vão antes ainda, vão até 20 dias antes, e para quando eles chegam em geral com o avião da Força Aérea. No dia seguinte, eles lavam as mãos de manhã cedinho e entram para o centro cirúrgico para operar. Então, assim, não dá para perder tempo. Se eles perderem meio dia de trabalho, vão ser 30 cirurgias a menos que essa população vai ter de atendimento. Então, a função é preparar tudo para que quando eles cheguem, possam já começar a trabalhar. Para não impactar, porque faz falta, né? Com certeza, porque são 7 dias cirúrgicos, né? Apesar de 10 dias entre ir e voltar, mas são 7 dias cirúrgicos. Um dia cirúrgico são 50 a 60 cirurgias, entre a cirurgia de oftalmologia e a cirurgia geral. Um dia a menos, são 60 pessoas a menos que vão ter essa oportunidade e a gente não vai voltar. É muito difícil a gente voltar para a mesma região. Lugar, né? E uma coisa bacana que você estava me contando é que vocês mantêm a cultura deles. Então, no pós-operatório, eles ficam em redes. Isso. Vocês se preocupam em conhecer um pouco daquela população que vocês vão visitar? Com certeza, porque apesar dos indígenas quase todos dormirem em rede, né, tem essas coisas que a gente já sabe, mas assim, a alimentação é diferente, a forma... Os caiapós, por exemplo, eles dormiam no chão, eles não dormiam em rede, eles dormiam em pequenas esteiras, então nós tivemos que nos adaptar a isso, porque aí o espaço tem que ser maior também, né? Mas tudo isso é estudado antes, a gente tem, antes de cada expedição, sempre a gente convida um antropólogo que conheça a região e aquela cultura para poder nos contar um pouco como chegar lá e como lidar com eles, como não ofendê-los, porque sem querer a gente pode ofendê-los, né? Sem saber. Um simples presente de um cacho de banana, que para eles significa assim, a maior recepção que eles podem nos dar, que está tirando da família, você pode dizer, não, obrigada, não quero, e para ele é um insulto, porque ele está tentando te agradar e você está dizendo que não. Então até isso a gente tem que saber entender para lidar e respeitar. O respeito é tudo, né? Na verdade, a casa é deles. Nós estamos indo na casa deles. Nós somos os forasteiros. Então a gente tem que pedir licença, a gente tem que ser cuidadoso, a gente tem que tentar entrar e sair sem interferir em quase nada, né? A nossa sociedade ela é muito sedutora. Então a gente tem muitas coisas. Então a gente tem que evitar de ficar desfilando com todas essas coisas, porque eles vão ver um celular, eles vão querer, eles vão ver uma câmera fotográfica, eles vão querer. Então a gente tem que evitar esse contato direto e nunca comprar nada, que eles sempre querem vender, é trocar. Uhum. Então eu dou minha camiseta, eles me dão um colar, eles me dão um brinco, eles me dão uma fruta e eu dou um arroz, a gente faz uma troca, motará, que chama. É um conhecimento cultural e, ao mesmo tempo, a situação de ajudar, tá ali fazendo bem, né? Com certeza. E como que os médicos, a maioria daqui da região de Campinas, como que eles ficam sabendo, como que eles procuram? Então, tudo começou aqui em Campinas porque o Dr. Ricardo e o Dr. Martim, que são 2 primos, né? Ricardo Afonso Ferreira, Martim Afonso Ferreira,
Eles são daqui da região, eles trabalham no Centro Médico de Campinas, no Hospital Veracruz também, e começou com eles, então eram os amigos deles, né? Aí foi crescendo e hoje tem médicos de São Paulo, do Rio, da Bahia, tem médicos de Brasília, tem de todos os estados, porém são sempre indicados por algum médico nosso. A gente não pode correr o risco de errar, não na qualidade do médico, porque isso é feito toda uma conversa antes, né, uma entrevista, mas a pessoa precisa ter o perfil. Né? Então o médico é um médico muito competente, né? Mas ele não tem o perfil para essas adversidades, para de repente quebrar o barco no meio do rio, você pode ficar à deriva 5, 6 horas, já aconteceu várias vezes. Então a pessoa tem que gostar de um pouco de aventura, porque não deixa de ser, né? E então esse perfil é importante. A gente dorme em barraca, né? A gente chega lá, não tem lugar para dormir, então o máximo que a gente consegue é uma cobertura de palha, dos grandes galpões que eles fazem, e cada um leva a sua casinha, a sua barraquinha, uns dormem em rede, então não é para qualquer um, né? Tem que ter esse perfil, tem que gostar. E em relação a ajudar os expedicionários da saúde, quem está assistindo em casa de alguma forma, ou o que vocês precisam, o que vocês buscam? Então, sempre a parte da captação é a parte mais difícil e as pessoas acham que quando a gente sempre publica grandes hospitais, os nossos equipamentos de ponta, então eles acham que a gente tem muita coisa e a gente realmente tem na hora que a gente precisa para as expedições, mas são coisas emprestadas, são coisas doadas. Mas para se fazer uma expedição você tem que montar essa estrutura que eu falei, da cozinha, do banheiro, tem que ter alimentação para 500 pessoas dia, isso é recurso nosso. Então essa parte da captação ela é super importante e a gente precisa assim, de doadores, de pessoa física que possa nos ajudar, R$30, R$50 por mês, seja lá o que for. E nós temos o nosso site, www.eds.org.br e o nosso Facebook, é só colocar Expedicionários da Saúde que vai entrar. Lá mostra toda a dinâmica do trabalho, né? Estamos indo, estamos voltando, fizemos tantas cirurgias, quebrou o barco, afundou, é tudo assim documentado, passo a passo, né, do nosso trabalho. E o resultado é imediato. Então não é aquela doação que quem doou vai falar, vai saber quando eles vão utilizar. Não, a gente aceita a doação, recebe a doação, faz a expedição, 15 dias depois a gente mostra o relatório dos resultados, a gente diz quantas cirurgias, quantos atendimentos, quantos procedimentos, a gente mostra as fotos, a gente mostra os filmes que provam que a gente fez aquele trabalho de acordo com como a gente havia planejado. Então eu acho que isso, em geral, os nossos parceiros institucionais, os grandes laboratórios, eles gostam muito dessa parceria. Eles são orgulhosos de apoiar um projeto como o nosso, porque a maioria são da área de saúde, né? Então, porque a gente tem visibilidade, a gente tem credibilidade principalmente, que é o principal, e resultados imediatos, né? Dá pra ver. Foi, fez, voltou e comprovou. Né? Então, acho que isso é uma coisa legal. Para finalizar nosso programa, se você puder passar quais são os projetos agora para o ano de 2018? Então, nós já temos 3 expedições planejadas, né? A primeira, que vai ser em maio, que já tem a data de 4 a 12 de maio, ela vai ser na região do Médio Rio Juruá, Amazonas. E vamos atender um pouquinho da população de Rondônia também, que estão ali na divisa. Provavelmente vai ser em agosto e setembro, não tem a data definida ainda, nós vamos para o Maranhão. E entre novembro e dezembro nós vamos para o Amapá. São 3 locais que nós nunca estivemos, então com certeza a demanda vai ser muito grande. Então quem está em casa pode acompanhar vocês pelas redes sociais, ajudar de alguma forma, também já passou os contatos. Eu quero agradecer e parabenizar pelo trabalho de vocês. Muito obrigada, Márcia. Obrigada a você. Você de casa, se não conseguiu acompanhar o programa por completo, depois ele fica disponível no YouTube, é o youtube.com/tvcâmaracampinas. Muito obrigada pela companhia e até a semana que vem.